Olá, eu sou Alice Arja e o meu muito obrigado por você estar presente no terceiro vídeo da Masterclass Dança para Professores, um método utilizado por professores para capacitar os seus estudantes a ingressarem nas maiores e mais importantes escolas e companhias do mundo. No primeiro vídeo, você conheceu um pouco da minha história e a possibilidade de você se tornar um mentor para o seu estudante. Também falamos sobre a forma tradicional sem sucesso que alguns professores utilizam para capacitar os seus estudantes. E no segundo vídeo, se você se recorda, nós falamos o porquê você também pode capacitar os seus estudantes a se tornarem grandes profissionais de dança. Falamos em tópicos e é sobre eles que nós vamos comentar agora. Nosso primeiro tópico é sobre o conhecimento programático. O que eu quero dizer com isso? Início, meio e fim. Para todo e qualquer bom desenvolvimento do estudante, professores, nós precisamos ter, acima de tudo, um programa. Um programa curricular do que vai ser ministrado a essa criança, a esse estudante. Na praticidade, este programa, quando você for dissecar em suas aulas, temos sempre que ter início, meio e fim de uma aula, já baseado na sua programação. Porque veja, quantos anos de balé num curso programático que você elabore, nós vamos ter. Existem escolas que fazem a sua programação para formar um estudante em 6 anos, 7 anos, 8 anos, 11 anos. Vou dar um exemplo a vocês para ficar mais claro. Quando eu formei a minha escola, eu tinha o curso livre e o curso pré-profissionalizante, ou seja, um curso preparatório para formar um bailarino. E o curso livre, eu objetivei, eu me programei para que ele fosse realizado em 11 anos. Era o tempo, e é até hoje, o tempo que nós levamos num curso livre, um curso que as crianças só têm aula 2 vezes por semana, 1 hora de aula. Quando chega um certo nível de adiantamento, elas passam a ter 3 vezes por semana, crescendo mais um pouquinho, 4 vezes por semana. Este é um curso onde eu me programei. Todo o seu programa parece um cacófago, mas é exatamente isso. Toda a elaboração programática dele foi dividida em 11 anos em relação à sua carga horária. O outro curso eu idealizei a início, 7 anos, para ser mais precisa. Um curso, o primeiro aninho eu chamei de preparatório e depois levei mais 6 anos pela frente. Com o passar dos anos, eu comecei a observar que não era suficiente, que as crianças entravam muito cedo e, fatalmente, terminavam muito cedo. Apesar de ser um curso onde eu idealizei que, desde o início, no primeiro aninho dela, que eu chamo de preparatório, elas só fazem 3 vezes por semana. No outro ano, da mesma forma. E, posteriormente, a partir do seu 3º ano, elas fazem aulas diárias e aumentando a carga horária de aula por dia. Passar dos anos, como eu havia dito anteriormente, eu passei esse curso para 8 anos, porque eu percebia que ao longo dos anos e com a maturidade das crianças, eu havia denotado, a necessidade de mais aulas, de espichar um pouco mais o programa que eu criei para estas crianças. E quando você cria um programa para a sua escola, para suas aulas, para o seu trabalho, é importante que você tenha total conhecimento de onde você vai começar, qual é o meio do caminho e qual é o final deste caminho. Né? Por quê? Porque em qualquer momento dessa estrada, olha, início, meio e do meio para o fim,
né? Como nós já falamos antigamente em outros vídeos, eu cito sobre a flexibilidade. Você tem um tempo usando essa flexibilidade com a tua experiência, com a tua visibilidade de remanejar, de trocar, de melhorar essas situações e mesmo de refletir todo esse desenvolvimento. E aí, quando você chega na metade deste caminho, que fatalmente é um fator no programa do balé clássico, onde tópicos de facilidade vão se tornar para grandes dificuldades, essa é a metade do caminho, né? Esse saltar de um para o outro, ali você faz a sua segunda reflexão. Como esta turma se saiu, como essa turma se desenvolveu, como essa turma apresentou resultados. Então, são questionamentos que você faz a você mesmo e, claro, que se você dirige uma escola, você faz em conselhos de classe, em reuniões, enfim, aos seus professores, para que possamos dar, aí, então, prosseguimento dessa criança que está no meio do caminho e chegar até o final. Para que, então, toda essa trajetória de meio até o fim seja realmente o complemento, a finalização, para que ela esteja preparada para chegar, então, às grandes audições, às grandes escolas e companhias do mundo. Então, professores, voltemos à fita. Como é importante que você faça uma trajetória na vida do seu estudante. Como é importante que você tenha total conhecimento de onde você vai começar com esse estudante, qual vai ser o meio do seu caminho e do seu estudante e qual vai ser a finalização do seu estudante. É algo parecido como dar a mão para esse estudante e vai caminhando com ele, crescendo, amadurecendo, refletindo, fazendo novas experiências até você chegar, então, à sua conclusão final. Lembrando, muito importante, que existem variantes, que tem estudantes que trilham e quando chegam na metade, eles não te correspondem igualmente. Lembre-se, isso é muito importante. Cada estudante é um. Não há cópias. Cada um é um. E está aí a sua atenção para cuidar da individualidade, para entender com a sua sensibilidade como será essa trajetória e o que eu tenho que me modificar do início para o meio, de acordo com cada necessidade que cada estudante te apresenta, com cada dificuldade que ele te apresenta, né? Inúmeros questionamentos, até para que quando ele chegue no meio, uns vão correr mais, chegar mais rápido, outros vão chegar mais lentamente. Mas nesse momento, do meio para o final, você consegue equalizar o seu grupinho, né? E a partir daí, novas etapas, novos questionamentos, novos obstáculos vão surgir. E cabe a você, com o seu conhecimento, com o seu estudo, vou falar uma palavra que eu disse no vídeo passado, com a sua sapiência, aliado à sua paciência e à sua virtude de ser um mestre, capacitar esses estudantes, criando fórmulas, criando métodos, criando resultados cabíveis a você para apresentá-los de forma clara, de forma objetiva, mesmo que você se auto-questione. Isso é importante. Se auto-questione, se estude, pare. Não, da maneira que eu falei não ficou claro, porque ainda não houve um entendimento. O balé não é fácil. O balé é uma escolha artística muito difícil. Mas o mais importante, o balé é uma ciência. Ele não é uma mágica, ele tem um estudo, ele tem fórmulas. Né? No momento que você parar para pensar isso, você, consequentemente, vai poder ver com os seus próprios olhos mais resultados. E isso é o significado de que você, professor, seguindo esses parâmetros, está aprendendo mais, cada vez mais,
e vai cada vez mais ensinar melhor. E agora, como é que eu faço isso? Projetar início, meio e fim, através de um grande amigo, ou melhor, 2 amigos. Os objetivos gerais e os objetivos específicos para que nós possamos alcançar toda essa trajetória. Objetivos gerais. Se você tem uma trajetória, o seu objetivo geral é tudo aquilo que você vai situar ou colocar em tópicos para toda essa formação deste alunado. Tudo o que você quer alcançar durante todos os anos, ano por ano, até chegar à sua formação final. Onde ali, claro, já falamos sobre isso, é o momento que você encaminha o seu aluno para o exterior, se esse for o seu objetivo geral. Ok. E os objetivos específicos, eu vou exemplificar, de repente, no primeiro aninho. Você pega aquela sua programação do primeiro aninho de trabalho da criança, né? Você tem vários tópicos de passos de balé que são apropriados para aquela idade. Só que não adianta você ter esses passos para construir a sua aula se você não tem o objetivo específico que você quer alcançar com aquela aula. Então, num primeiro aninho, o que nós buscamos? De imediato, dominar a estabilidade daquela criança. Porque é uma criança que nunca fez balé, então ela precisa ter um domínio sobre o seu corpo, um domínio do equilíbrio, não equilíbrios, não estou falando de meia ponta, de ponta, não estou falando nada disso. É o domínio da estabilidade dela, com os 2 pezinhos no chão, sobre um pezinho, de um pezinho para o outro, descalça, sentada, encostada na amiga, o domínio da sua estabilidade central corporal. Poderíamos colocar como outro objetivo específico nessas aulinhas, estou falando do primeiro aninho de balé, exemplificando isso, alcançar a colocação correta do tronco, das pernas, dos braços e da cabeça. Sim, ela precisa entender como um estudante de balé tem que estar devidamente correto com o seu tronco, qual é a posição correta. Muito importante, é um exercício ótimo e eu vou falar isso mais lá na frente. O certo e o errado, o certo e o errado, sempre citar, isso é importante para a criança. Além do tronco, como é que é a posição correta das suas pernas, para que servem as pernas, que tipo de trabalho ela faz, ela dobra, ela estica, ela eleva, da mesma forma os braços e a cabeça. A cabeça é o osso mais pesado do corpo humano. A criança tem que ter noção disso. E como ela se move? De que forma eu posso mover a minha cabeça? Para que lado ela tem que pesar? E como fica o meu corpo em relação a este peso? Então, ela tem que estar bem direcionada a como é que se alcança toda essa colocação corporal. Ainda dentro dos objetivos específicos do primeiro aninho, eu poderia dizer, vamos desenvolver corretamente a flexão e a força das costas. Elemento importantíssimo para um estudante chegar a ser um bailarino. Alcançar a posição correta dos pés. Veja que nós estamos falando muito mais do que o aprendizado de um plié, tandi, jeté. Que às vezes nós pegamos professores que mal iniciam a primeira aulinha de balé, a criança já está fazendo plié, tandi, jeté na primeira posição andeor. Hello! Onde estão os nossos objetivos específicos? Como eu vou entrar com uma criança já com os passos de balé, se especificamente eu não tracei nem o conhecimento corporal desta criança? Se é uma criança que fez aprendizado de dança infantil, se ela passou por essa fase, evidentemente que essa é uma criança que vem muito mais bem preparada. Mas, professor, nem sempre ela vem desta forma. Às vezes ela chega nas tuas mãos com 7, 8, 10, 14 anos e não tem absolutamente noção do seu domínio da estabilidade, da composição e do que é capaz cada parte do seu corpo, né?
para depois, então, entrar nos nossos objetivos específicos, o exercício do en dehors. Aí está a nossa primeira noção do que é o balé clássico. Bem, enfim, de acordo com o seu currículo programático, de acordo com o que você vai elaborar para programar para um determinado ano de balé, você não pode esquecer. Sem objetivos, sem resultados. Objetivo é foco, é o que buscar, para que depois eu possa ver, realmente eu consegui porque eu objetivei, eu busquei e alcancei o resultado final. Ok, agora eu gostaria de falar com vocês, professores, sobre a importância do conhecimento da nomenclatura terminológica do balé. Não temos como fugir, professores. A terminologia do balé clássico está totalmente voltada para o francês, para a escola francesa. A escola francesa no sentido da linguagem, ok? E não no sentido da metodologia, porque aí começam a vir inúmeras diferenças. Mas o quanto é importante o professor de balé ter total conhecimento da tradução do nome de cada passo. Até porque essa tradução, seja em espanhol, seja em inglês, seja em português, é que ele vai dar a certeza do conhecimento para, em sinônimos, passar ao seu estudante com maior firmeza do que aquilo que ele está sendo feito, né? Ele faz um determinado passo, vamos lá, tendu, battement tendu, batida esticada. Se eu der o nome e o sobrenome dele, petit battement tendu, pequena batida esticada. É muito mais fácil da sua criança, do seu estudante, ter o entendimento do que exatamente ele tem que executar. Quanto mais o professor tem conhecimento dessa palavra, e através de sinônimos, sim, porque às vezes a criança precisa dessa ajuda, né? Os maiores, os adolescentes, os jovens, já é mais fácil, mas a criança, às vezes, precisa que você crie inúmeras palavras até que ela consiga perceber ou até que aquela palavra faça parte do seu vocabulário mental e possa traduzir exatamente aquilo que você deseja passar. Agora eu vou te mostrar um pedaço do meu curso online que fala, ou melhor, que demonstra exatamente isso que eu acabei de te falar. Petit battement frappé, pequena batida cortada. Exercício muito importante para o trabalho dos pés, das pontas e para adquirir movimentos rápidos e precisos. Pode ser feito devant, pointé ou en l'air, à la seconde, derrière et à la seconde. Petits battements frappés en l'air. Assemblée soutenue en tournant en dedans. Com uma volta sobre o corpo, a perna sai de dégagé fondu à la seconde, se une em quinta posição e com um pequeno giro sobre a meia ponta e ponta en dedans para dentro até voltar à posição inicial. Observaram como a narrativa deixa um pouco claro daquilo que realmente nós precisamos saber, que eu disse ainda agora? Vamos lá, eu vou no primeiro passo. Petit battement frappé en l'air. Repararam que a estudante, ela executa o frappé devant, à la seconde, derrière et à la seconde. Quando ela volta à la seconde, normalmente você vai dizer o que para o seu aluno? Vamos fazer o passo en croix, em cruz, e não simplesmente soltar battement frappé en l'air en croix. Depois que ele já tem todo um aprendizado, isso já vai estar claro na cabecinha dele. Mas no início é importante você martelar en croix, em cruz, ou seja, que ela vai fazer frente, lado, trás e volta ao lado, claro, porque não dá para passar a perna para o outro lado.
mas ela já vai ter o entendimento, né, que ela vai e volta completando a cruz. Petit battement frappé en l'air. É importante que ela saiba pequena, batida, cortada no ar. Essa tradução vai facilitar a sua vida, professor. Até porque as explicações e as correções, ela vem em cima exatamente da tradução. Ela vem em cima do seu conhecimento da nomenclatura, da terminologia do balé clássico. Ela vai entender que é um passo pequeno, que faz parte da família dos pequenos passos. Ela faz parte, esse passo faz parte da família das batidas, que são vários petits battements, né? Que é um passo que tem uma batida, ou seja, que tem um impacto, que tem uma precisão, né? Frappé, cortado, ou seja, que tem que ser ágil, que tem que ser firme, que tem que ser seco, preciso. En l'air, porque é para ser feito no ar, não é pointé, se bem que eu cito no vídeo frappé, pointé ou en l'air, porque aí eu estou apenas falando sobre os passos, mas é importante você dizer pointé, no chão, né? Ponteado. É claro, você tem que usar palavras que vão traduzir este significado. E isto, consequentemente, vai fazer com que a sua criança responda melhor. O segundo passo, já um pouco mais burilado, mas que é muito importante que você saiba completo. Porque nós temos um hábito. Eu me chamo Alice Arja Carneiro. Muitos me chamam de Alice Arja, outros me chamam de Alice. Ok? Mas eu tenho nome principal, eu tenho o nome do meio e tenho o meu último nome. A mesma coisa são os passos. Assemblée, soutenu, en tournant, en dedans. Nome e sobrenome, ele tem uma família, ele faz parte de uma família. E muitas das vezes nós pegamos professores falando soutenu, ainda pronunciando errado. Isso é muito importante. Soutenu en dedans, ok, num nível de adiantamento, mas de vez em quando, professor, volta, prega uma peça, faz uma brincadeirinha. Assemblée soutenu en tournant en dedans, você vai pegar gente adulta, avançado, profissional, dizendo, o que ela está falando? Assemblée, reunido, soutenu, juntado, en tournant, em giro, em reviravolta, virando, vai buscando. En dedans, para dentro. Repara como uma criança que aprende pela primeira vez, ela vai entender assemblée, porque ela aprendeu lá, primeiro o assemblée saltadinho, né? Depois ela vai aprender que esse passo, que reúne, que junta e que gira, isso vai facilitar o seu trabalho, professor. É como se você estivesse alfabetizando uma criança. Lembra do que eu falei? Da missão do educar? É isso que você está fazendo. Alfabetizando, mas dentro da nomenclatura clássica, que é em francês. Mas nós, com a nossa sapiência, com o nosso estudo, a cada momento que aprendemos mais, ensinamos melhor. Não tem como fugir. Agora nós vamos falar sobre a importância da decomposição dos passos para o bom resultado do aprendizado do seu estudante. Para que você tenha, principalmente entre o início até o meio, um melhor conhecimento da criança e, consequentemente, um melhor desenvolvimento. Antes, porém, vamos assistir um pouquinho do meu curso online Dança para Professores. O ensino do dégagé fondu decomposto de frente para a barra, saindo sempre de primeira posição. Demi-plié, lentamente, leva-se o dégagé fondu devant, voltamos ao demi-plié para ir esticando os joelhos. Da mesma forma, à la seconde. Derrière,
cuidando sempre da colocação do quadril e das costelas. É muito importante a correção. Professores, podemos fazer a prática dos port de bras sempre quando terminamos uma sequência de barra. O balé clássico está baseado na repetição dos movimentos. Em prosseguimento, o dégagé fondu será feito de lado para barra, sempre buscando a decomposição para melhor entendimento das suas crianças, saindo de quinta posição e executado nas 3 direções. Ok, deu para vocês entenderem? Claro que no vídeo ela mostrou devant, mostrou la seconde, mostrou derrière, mas eu quero falar é da decomposição, da separação das sílabas. Imagina que isso é uma palavra e nós vamos, o passo é uma palavra, e nós vamos separar as sílabas para chegar à finalização. Vamos fazer o demi-plié, depois fazemos o dégagé fondu, seja ele frente, lado, trás, voltamos ao demi-plié e depois esticamos. É muito importante, professor, que em alguns passos você primeiro ensine ele decomposto para que depois a criança faça ele de uma vez só. A criança vai ter uma percepção do que você quer atingir muito mais rápido, com muito mais clareza. E aí você vai poder se centrar somente nas devidas correções. Por quê? Porque a criança já aprendeu separar as sílabas. E quando ela faz o passo, ela já tem um entendimento melhor. Agora, professor, eu queria te dizer o quanto é importante mais um conhecimento para que nós realmente consigamos capacitar os nossos estudantes para as escolas no exterior. Eu estou falando sobre o conhecimento de todas as metodologias do balé clássico. Infelizmente, na maioria das vezes, nós não temos como fugir. Claro que você pode optar por uma de sua escolha, de sua paixão, de suas crenças, né? Do que você acredita que realmente seja bom para o seu estudante. É sempre bom, eu vou citar um exemplo, é sempre bom eu falar sobre a minha experiência, que é a que eu realmente vivi, né? E fui constatando ao longo dos anos, e você vai com certeza fazer as suas, né? E vai constatar ao longo dos anos da sua vida. Pois bem, eu tive total conhecimento das metodologias, já falamos sobre isso, mas eu optei por trilhar dentro da minha escola a metodologia russa. Mas, com o decorrer, com o passar da preparação dos meus estudantes para fora do país, cada vez mais eu senti a necessidade de ampliar esses conhecimentos que antigamente só eu tinha e passar aos meus professores e, consequentemente, fazer com que os meus estudantes, num único passo, soubessem a diferença que há entre as escolas. E são inúmeras. Às vezes, um passo, existem 4 maneiras de se fazer. Cada escola acredita num formato e faz naquele formato. Ok, aplauso, cabe a você, professor, ensinar as 4 formas, sem abdicar, claro, daquilo que você quer para a sua escola, quer para a sua turma. Mas é importante que as crianças conheçam. Quando eu digo crianças, vamos voltar um pouquinho à fita, a partir dos 12 anos. Porque até os 12 anos ainda é um processo muito precoce. Por isso é que você tem que optar por uma única escola. Dos 12 anos para lá, quando ela está entrando na pré-adolescência e adolescência, ela tem uma madurez suficiente para assimilar mais informações, né? E com estas informações, claro, sem abandonar a sua escola, mas começar a administrar no seu próprio corpo outras possibilidades. Eu vou mostrar agora, dentro do meu curso online Dança para Professores, mais uma vez,
eu vou exemplificar para você exatamente o que eu estou falando. Royal Fouetté inglês. O mesmo processo de giros em série, saindo de dégagé devant, leva à la seconde e durante o giro bati, voltando à posição inicial e seguindo os giros. Royal Fouetté russo. Uma série de giros, e russo porque é a denominação da escola, Vaganova. A perna sai direto de dégagé fondu à la seconde. Na hora do relever para o giro, o pé faz um bati atrás durante o giro, terminando devant. Um passo executado em séries e de muita dificuldade para as estudantes femininas. Observaram a diferença que eu cito? Primeiro, nós fizemos o Royal Fouetté inglês, a forma que é o Royal Fouetté inglês, e o Royal Fouetté da escola russa. Então, cabe a você, mediante a sua escolha de metodologia, administrar essa forma de executar. Só queria lembrar a vocês que no curso online Dança para Professores, quando eu falo sobre o curso preliminar, eu sigo a escola russa, a escola de Vaganova. Entretanto, no módulo Terminologia, eu te dou uma colher de chá e em alguns passos eu menciono o formato de se fazer nas diferentes escolas, ok? Escolha a sua escola, trabalhe e lembre das diferenças. Isso é muito importante, que elas tenham total conhecimento das diferenciações, ok? Eu realmente espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para você se tornar um grande mestre, um grande mentor da dança na formação de um estudante. Infelizmente, eu não tenho como te passar todas essas informações neste formato, mas como você já sabe, eu tenho um curso online, Dança para Professores, que vai te passar especificamente, cuidadosamente, tópico por tópico, para que você alcance esse seu objetivo final. E é lá que eu te espero. O curso Dança para Professores é uma formação totalmente online e dividido em módulos. Nestes 2 primeiros módulos, estamos oferecendo terminologia do balé clássico e o programa do curso preliminar. E amanhã, às 7 horas da manhã, nós abriremos as vagas para a nova turma do programa Dança para Professores. Mas fique atento, porque eu ainda não sei qual é o número total de vagas. E por quanto tempo essas vagas irão ficar no ar? Infelizmente, eu só posso abrir pouquíssimas turmas do Dança para Professores por ano, porque você sabe, eu preciso responder atentamente a todas as dúvidas. Agora eu quero antecipar para você que os 10 primeiros inscritos ganharão como bônus um evento presencial de uma consultoria em grupo comigo. Isso mesmo, vamos marcar um encontro com os nossos 10 primeiros alunos desta turma para batermos um papo, tirarmos as dúvidas relacionadas a esse mundo mágico do magistério da dança. Aqui embaixo tem um espaço para você deixar os seus comentários e dúvidas a respeito do que falamos e do curso. Amanhã, às 7 horas, nós abriremos as inscrições e a escolha continua sendo sua. Aprender mais para ensinar melhor. Eu sou Alice Arja e espero por você no curso Dança para Professores.